Fala rapaziada, Tipster Matheus na área, passando aqui para falar dela, né? A nossa queridinha, a nossa Série B. Vamos falar da terceira rodada, tá? A terceira rodada que já começa amanhã. Sexta-feira já temos dois jogos. Começando aqui com Paysandu e Avaí. Um jogo ali entre duas equipes que ainda não conseguiram vencer na competição, né? O Paysandu tem uma derrota e um empate, o Avaí tem duas derrotas. Inclusive, a gente estava no dupla chance do Avaí na rodada passada contra o Santos. Infelizmente, o Avaí acabou perdendo e trouxe esse head pra gente. Inclusive, também, o Barroca, que era o treinador do Avaí, foi demitido devido a essa derrota, devido a essa sequência negativa do Avaí. O Avaí vai jogar no Curuzu ainda sem um treinador, pelo menos no momento que eu gravo o vídeo, ainda sem um treinador definido. Enfrenta o Paysandu do Hélio dos Anjos, que é um cara muito competente, um time muito organizado. Na rodada passada ficou no empate com o Botafogo de Ribeirão Preto, mas teve um jogador expulso, ainda assim conseguiu estar à frente no placar, mesmo com um jogador a menos. Tem um mano de campo, como eu falei, muito forte. E apesar de eu enxergar esse jogo como equilibrado, eu achei uma boa posição no mercado pra gente, tá? Menos 0,25 Paysandu é uma linha que me agrada. Como eu disse, acho o jogo equilibrado? Acho. Mas tem que respeitar esse mando de campo do Paysandu. Para mim, a linha justa aqui seria o menos 0,5. O menos 0,25 para mim, que nos traz, a certa forma, a proteção do meio head em caso de empate. Para mim, eu considero uma baita de uma aposta. 1,77 é a odd, tá? Uma unidade, menos 0,25 Paysandu, é uma linha que me agrada muito. E aí você deve estar se perguntando, onde é que você pegou essa odd? Essa cotação tá boa? Claro, né? Foi lá, na nossa querida BetBra. Então, se você ainda não faz parte da BetBra, se você ainda não aposta na BetBra, entre em contato com o nosso suporte. O contato está aqui na descrição. Vem ser feliz na BetBra. Afinal de contas, a BetBra tem as melhores linhas, as melhores cotações. Tem um mercado que tem tudo que você precisa para ser lucrativo e melhor. Não limita os vencedores. Então você não vai ter problema com limitação, restrição, bug da caderneta. Não tem esse problema na BetBra. Então entre em contato com o nosso suporte e vem ser feliz na BetBra. Ainda na sexta-feira a gente tem um confronto muito equilibrado, um confronto da parte de cima da tabela, tá? Coritiba e Sport fazem um jogo lá no Couto Pereira. Coritiba ainda tentando se encontrar. O time vem de uma vitória na rodada passada em cima do Brusque por 1-0, mas ainda não fez aquela partida que convenceu seus torcedores. Joga em casa e enfrenta um time muito competitivo, que é esse time do Sport. O Sport jogou no meio da semana contra o Atlético Mineiro, perdeu por 2-0, mas o Atlético Mineiro está no nível muito acima dos rivais que o Sport vai enfrentar na Série B. Então imagina aqui um confronto bem equilibrado. Claro, leve favoritismo para o Curitiba por jogar em casa. É sempre muito difícil jogar no Couto Pereira. Só que aqui tem um detalhe, o mercado ele se movimentou minutos antes de eu iniciar essa gravação. A gente tinha aqui um dupla chance Sport acima de 1,80 que eu considerava uma boa aposta. O mercado ele se movimentou e para mim colocou o cenário do jogo um cenário justo. Menos 0,25 são as linhas atuais. Não tem como a gente mandar, para mim tá certo isso daí, mas fica o detalhe. Fiquem atentos à movimentação do mercado. Se por acaso a gente voltar a ter o Sport empate, o Sport dupla chance, pode entrar que na minha opinião é valor acima de 1,80, beleza? Indo para os jogos do sábado, a gente começa aqui com Chapecoense e América Mineiro. Um confronto bem equilibrado. Chapecoense que me surpreendeu positivamente nessa Série B. 2 jogos, 2 vitórias. Venceu na rodada passada com um homem a menos o time do Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa. Então, um baita resultado para a Chapecoense. Enfrenta o América, que é uma das equipes favoritas ao acesso. É um time muito estruturado, muito organizado. Mas aqui o mercado ele coloca esse jogo como o América favorito, mesmo jogando na Arena Condá. Para mim, apesar do América de fato ter um time melhor, para mim isso tá errado. Então eu gosto aqui desse Chapecoense mais 0,25, tá? Vai ser a nossa segunda sugestão de aposta aqui do vídeo. Chapecoense mais 0,25 contra o América. 1,78 é a odd com uma unidade, beleza? Gosto dessa bet. Acho um jogo mais equilibrado do que o mercado indica. Chapecoense jogando em casa sempre dá muito trabalho. No sábado a gente ainda tem Vila Nova e Operário, um jogo bem interessante, um joguinho ali que o Operário vem um pouco cansado, jogou no meio da semana contra o Grêmio, fez um jogo de certa forma competitivo, equilibrado, mas muito fraco ofensivamente, tanto da parte do Operário como da parte do Grêmio. É um time que vai enfrentar o Vila Nova que vem um pouquinho mais descansado, joga em casa, tem o apoio da sua torcida. Vila Nova favorito aqui pelo mercado, para mim tá certo, menos 0,5 é a linha, para mim tá justíssimo. Se a gente tivesse o menos 0,25 Vila Nova, considerava bacana, tendo em vista esse cansaço do Operário, tendo em vista também que o Operário caiu um pouco de produção atuando fora de casa, como a maioria das equipes da Série B. Gostaria dessa linha, mas a gente não tem, e quando a gente não tem, o que é que a gente faz? Pula o jogo, porque tá justo, não tem para que forçar a bet. Fechando a rodada do sábado, a gente tem um confronto ali entre opostos, tá?
Ituano e Novo Horizontino se enfrentam. Ituano vem de uma péssima temporada, vem de um péssimo início de Série B. 2 jogos, 2 derrotas, perdeu na última rodada contra o Operário, jogando em Itu. Fez uma partida muito fraca, o time do Alberto Valentim ainda não se encontrou. E detalhe, como eu disse no primeiro vídeo aqui da nossa série, da Série B, tá? O time do Ituano, que foi rebaixado no Campeonato Paulista, é um time muito limitado e até então vem enfrentando muita dificuldade nessa Série B. Enfrenta o Novo Horizontino, que apesar de vir de derrota contra o América Mineiro na segunda rodada, onde teve um jogador expulso e acabou por conta disso mudando completamente a dinâmica do jogo. É um time muito estruturado, um time muito organizado. Para mim, o mercado acerta em colocar o Novo Horizontino como favorito, tá? Realmente é isso, não estranha essa linha, menos 0,25 Novo Horizontino. Para mim tá justo. Se eu tivesse que escolher uma linha de valor, na minha opinião, seria o handicap 0 do Novo Horizontino. Como a gente não tem uma odd que eu considere atrativa, a gente também não vai fazer nada nesse jogo, mas imagino dificuldade para o time do Ituano, tá? Pulando agora para os jogos do domingo, a gente tem aqui o jogo único, na realidade, né? Brusque e Goiás. Brusque jogando em casa, mas mais uma vez naquele cenário, né? O Brusque ainda não joga no seu estádio, está em reforma, então vai jogar no estádio das Avenidas. É um time que vai ficar mudando seu mando de campo rodada a rodada. Por exemplo, jogou no meio da semana pela Copa do Brasil, jogou no estádio Joinville contra o Atlético Goianiense, foi derrotado por 1-0, mas é um time organizado e enfrenta o Goiás, que é um pouquinho melhor, na minha opinião. O mercado acerta aqui, mais uma vez, em colocar o jogo como equilibrado, mas com um leve favoritismo para o Goiás. Goiás ali do Thiago Galhardo, o Goiás que não começou bem a temporada, mas reformulou o elenco para essa Série B. Eu gostei das contratações, gostei do desempenho. Para mim não tem muito o que fazer. Para mim tá certo aqui o mercado em colocar esse jogo com um grau máximo de equilíbrio numa partida segundo o mercado, que é aquele famoso handicap 0. Para mim tá certo, não tem o que fazer nesse jogo. Na segunda-feira, a gente tem 3 jogos. O primeiro deles, Ceará e CRB. Um jogo que vai ser uma sequência do que a gente tem hoje, né? No momento que eu gravo esse vídeo, a gente ainda vai ter Ceará e CRB, no caso CRB e Ceará pela Copa do Brasil. Já vai servir um pouco de parâmetro para a gente analisar esse confronto da Série B. É um jogo equilibrado, um jogo difícil, mas as atenções das equipes estão na Copa do Brasil, né? Paga mais, é um investimento muito bom que as equipes podem ter para se reformular pro restante da temporada da Série B. Então, assim, o mercado ele coloca um menos 0,5 Ceará. Eu considero justo se a gente tivesse um menos 0,25 Ceará, uma odd acima de 85 e, por exemplo, o retorno do Eric Pulga, que é um atacante que faz muita falta para o Ceará na, na ponta esquerda, na ponta direita, nas pontas de modo geral, eu acharia bacana. Como a gente não tem nem essa confirmação do retorno do Eric Pulga, que está machucado, nem o mercado disponibiliza esse menos 0,25, eu vou preferir segurar um pouco, vou preferir pular essa partida, porque eu acho que o CRB, como eu falei, é um time competitivo, sofre muito, é verdade, quando atua fora de casa, mas é um time bem competitivo e eu vou respeitar. Se a gente tivesse esse menos 0,25 Ceará, eu acharia bacana, mas não tem o que fazer, vamos pular aqui também. Fechando, ainda na segunda-feira, a gente tem Ponte Preta e Amazonas. Um jogo ali, baixo nível técnico, tá? A Ponte ainda não conseguiu encontrar seu melhor futebol. O Amazonas fez até um jogo duro contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Na Série B ainda não gostei do desempenho do Amazonas. É um time, quando a gente olha o plantel, limitado. Fisicamente o time eu acho que ainda precisa de um pouco mais de ritmo de jogo. E vem cansado, né? Vem cansado do confronto ali contra o Flamengo. Nesse jogo o mercado ele coloca o menos 0,5 Ponte Preta. E mais uma vez eu acho justo, tá? É mais um daqueles jogos onde se a gente tivesse esse menos 0,25 Ponte Preta seria atrativo. Pelo fator descanso, né? O time vem de uma semana de treinos, uma semana de descanso, diferente do Amazonas que teve uma semana de viagens, vem de Manaus, então é um deslocamento muito grande, vai para o Rio de Janeiro, depois vai para São Paulo, não consegue descansar o que eu considero ideal, não consegue ter uma semana de treinos para tentar aprimorar a parte tática. Então o mercado ele acerta em dar esse grau de favoritismo um pouquinho maior para a Ponte Preta, para mim tá certo. Mais um daqueles jogos, infelizmente, que a gente não vai conseguir mandar nada por detalhe. Por pouco a gente não pegou esse menos 0,25 da Ponte Preta, mas fica aí mais uma vez a análise para vocês. Se por acaso o mercado disponibilizar, considero uma boa aposta. Fechando os jogos da segunda-feira, a gente tem Santos e Guarani. Santos que vem de 2 jogos, 2 vitórias. O time está realmente ali muito bem sob o comando do Carille. Enfrenta um Guarani que ainda não se encontrou também na temporada. O Guarani perdeu para esse mesmo Santos, nessa mesma Vila Belmiro, nessa temporada, pelo Campeonato Estadual, pelo Campeonato Paulista, por 2-0. A gente tem um mercado que coloca o -1 Santos.
Foi a mesma linha, inclusive, que a gente teve no Campeonato Paulista contra o Guarani, o -1. E é isso, apesar do Santos ter vencido por 2-0, -1 é uma linha bem esticada. Não costumo pegar esse tipo de situação na Série B. Depende muito do jogo. A gente tem que ter uma diferença técnica um pouquinho maior ali, apesar do Guarani não estar no seu melhor momento. É um time que costuma competir, costuma dar trabalho. Se fosse, por exemplo, um Amazonas, ou se fosse um Ituano, com certeza seria valor esse Santos -1, mas como não é o caso, eu considero justo, tá? Se a gente tiver um -0,75 o Santos, seria, para mim, a melhor bet a se fazer nessa rodada. Como a gente não tem, a gente vai pular esse jogo aqui, mas fiquem atentos, tá? O Santos deve vencer essa partida no live. Se vocês quiserem pegar a vitória do Santos, tem tudo para ser uma bela aposta. Finalizando aqui a nossa terceira rodada da Série B, a gente tem Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol. O jogo lá em Santa Cruz. Botafogo de Ribeirão Preto tem um jogo contra o Palmeiras no meio da semana pela Copa do Brasil. Vários times da Série B jogaram essa semana pela Copa do Brasil, então fiquem atentos. Essa questão física pode acabar pesando. Algum treinador pode estar fazendo uma mudança ou outra por questão de desgaste. E isso para mim pesa muito, tá? Um jogo equilibrado. Mas o Mirassol ele tem um time muito organizado. Venceu o Ceará por 3-2 na rodada passada. Como eu falei para vocês no vídeo passado. Pode voltar lá e ver. Esse jogo cheira a pegadinha. Acho que o Mirassol tem tudo para vencer. Venceu, jogou muito bem mais uma vez. E para mim a gente tem aqui a terceira e última aposta de valor para essa terceira rodada, tá? Handicap 0, Mirassol 1,81 é a odd. É um jogo equilibrado? É um jogo equilibrado. Mas para mim entra em campo dois fatores importantíssimos. Primeiro, o Botafogo de Ribeirão Preto vem cansado. Veja a agenda do Ribeirão Preto, do Botafogo de Ribeirão Preto nessa semana. Jogou em Belém do Pará contra o Paysandu, depois se deslocou de volta para São Paulo para jogar contra o Palmeiras, que vai ser um jogo muito complicado para o Botafogo, e depois ainda em São Paulo enfrenta, recebe o Mirassol, que teve a semana livre de treino, não jogou essa semana, última rodada. Jogou contra o Ceará em casa, então ainda continua no estado de São Paulo, deslocamento mínimo. E é um time melhor, um time mais organizado. E por conta disso, eu não enxergo um jogo tão equilibrado como o mercado teoricamente enxerga, tá? A gente vai entrar aqui no Mirassol, handicap 0, a odd 1,81 lá na Betbrata. Então, eu gosto dessa entrada. Nossa terceira entrada aqui do vídeo a favor do Mirassol, tá? Handicap 0, Mirassol. E é isso. Com isso, a gente finaliza a análise completinha dessa terceira rodada. Terceira rodada que promete ser muito boa, muito interessante. Vários jogos interessantes. Fiquem atentos. Vamos com tudo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amigos. E, obviamente, eu vou perguntar para você aí. Qual é a melhor bet dessa rodada? Comenta aí para mim. Qual é a boa da terceira rodada da Série B? Tamo junto e até o próximo vídeo.